Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta respiratório, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu considero de extrema importância, principalmente com as características aqui de Curitiba. Hoje, no momento, está fazendo 11 graus em Curitiba, é uma cidade com uma variação climática muito grande. Até esses dias aqui mesmo estava calor, hoje está frio, frio e chovendo. Situações propícias para processos infecciosos pulmonares. Nesse contexto aí, a gente vai conversar sobre uma doença chamada bronquiectasia. Tá? É uma doença de um manejo um pouquinho complicado pela fisioterapia respiratória, mas que acomete muitas pessoas. Então, a bronquiectasia ela é definida como uma dilatação anormal e distorção irreversível dos brônquios. Isso acontece por quê? Por causa de uma destruição nos componentes elástico e muscular dessa estrutura. Tá? Então, a via aérea ela tem um componente elástico. O componente elástico é o que dá a capacidade de fazer esse movimento, né? De dilatar e voltar ao normal, mas não se estreitar muito. E o componente muscular, porque todo órgão também ele é composto de um músculo, diferente do músculo estriado esquelético que a gente faz, mas ele existe um componente muscular. Agora, por que existe essa destruição? Um dos motivos é agressão infecciosa e ineficiência na higiene brônquica. O nome bonito para isso é depuração das secreções brônquicas. Né? O que é isso? Fazer a higiene brônquica, né? Retirar a secreção dos brônquios. Esses dois processos podem gerar bronquiectasia. Porém, a bronquiectasia ela pode ser congênita também, tá? Mas daí já vai da particularidade de cada indivíduo. Quando ela é adquirida, que é essa situação de quadros infecciosos, tá? Inicialmente acontece uma agressão, tá? Por um processo infeccioso, né? No meu entendimento pode ser ou por vírus ou por bactéria. Se associado a esse quadro de infecção tiver alguma deficiência da higiene brônquica, da depuração da secreção ou da limpeza das secreções do pulmão, esses dois fatores podem vir a gerar essa destruição. Enfim, ocasionou essa destruição, o que o paciente passa a estar suscetível? A uma produção de secreção acima do normal, tá? Consequentemente, ele vai ter algumas alterações aí, falta de ar, limitação na atividade física, esse tipo de situação. Agora, qual que é o papel básico por parte da fisioterapia respiratória? Manter esse pulmão limpo. Tá? Por causa dessa condição que os brônquios do paciente desenvolveram, que é essa perda de elasticidade, esse processo passa a ser um pouco mais difícil da gente tentar promover a higiene brônquica desse pulmão para esse paciente. O que a gente precisa para ter uma higiene brônquica mais eficaz? A elasticidade. Tá? Elasticidade, então aqui tem a via aérea, é a capacidade da via aérea fazer isso e voltar. Fazer isso e voltar. Quando a via aérea ela perde a elasticidade, ela fica muito dilatada ou se fecha muito. Isso é perder a elasticidade. Isso passa a ser uma predisposição para manter a secreção pulmonar ali. E se a secreção pulmonar é mantida nessa via aérea, o paciente está mais sujeito a um quadro infeccioso. Poxa, o Dr. Carlos, mas como assim, sendo que a produção do catarro é por causa da infecção? Mais ou menos. Constantemente a gente produz catarro.
a gente produz secreção. Só inalar o ar vai com bactéria ou poeira. Isso o nosso organismo reage para combater. O fruto disso é a secreção. Então vamos supor, eu estou inalando algum pó que tenha no ar, o meu sistema de defesa vai combater esse pó que eu inalei. O fruto disso é a secreção. Se eu deixo aquela secreção no meu pulmão, aquela secreção é uma região a mais para ser contaminado com um vírus ou uma bactéria. É como se fosse uma facilidade para vírus ou bactérias se alojarem ali e se proliferarem. É uma sujeira no pulmão. Toda sujeira ela é nociva, então a gente tem que tirar dali. Ou essa secreção ela pode ser produzida também pela inalação de um vírus ou bactéria, como eu falei no começo do vídeo. Tá? A causa da bronquiectasia são as sucessivas agressões ou processo infeccioso de grande intensidade ou sucessivos e uma ineficiência na higiene brônquica. Isso causa. A partir do momento que causou a bronquiectasia, a gente tem uma dificuldade maior na depuração, pela perda desse componente elástico. Onde que entra a fisioterapia respiratória nessa situação? Dá para a gente falar em fisioterapia respiratória na prevenção da bronquiectasia? Com certeza. O paciente, então, passou por um processo infeccioso pulmonar, no meu entendimento, um dos tratamentos que tem que fazer parte não é só o antibiótico que o médico prescreve, mas também a fisioterapia respiratória. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a causa pode ser por infecção e deficiência na limpeza das secreções. Só o antibiótico vai promover essa higiene brônquica? Não. Para se promover a higiene brônquica, esse paciente tem que ter fluxo de ar. É o fluxo de ar que vai tirar a secreção dali. Ele não tendo esse fluxo de ar, passa a existir um prejuízo na eliminação das secreções. Quando o paciente já está diagnosticado com a bronquiectasia, ele fica mais suscetível a infecções e tem mais deficiência da limpeza de secreção pulmonar. Aí o nosso trabalho, quando já está diagnosticada a bronquiectasia, passa a ser mais importante. E como que a gente faz isso? Através de técnicas de higiene brônquica. Quais são essas técnicas? Vou comentar das mais utilizadas aí por alguns colegas, que seria a aspiração e a tapotagem. Eu já comentei em alguns vídeos que, por exemplo, a tapotagem ela é uma técnica que foi muito usada na fisioterapia respiratória no passado. Hoje a gente sabe que ela não é uma técnica eficiente no que diz respeito a promover fluxo de ar. A aspiração, né? Você introduz um catéter, uma sonda na via aérea do paciente para retirar a secreção de lá. Eu, particularmente, não realizo ou evito de realizar o procedimento de aspiração. Por quê? Porque eu estou colocando um agente agressivo na via aérea. Se eu coloquei um agente agressivo, eu estou promovendo a possibilidade de um acúmulo maior de secreção. Ah, mas então o que você faz? Primeiro, para alguns pacientes, né, eles acabam adquirindo shaker, tá? Num caso de uma situação onde a gente tem essa alteração de elasticidade, o shaker talvez não seja tão benéfico. No dia a dia, o que eu tenho tido bom resultado com a bronquiectasia são técnicas como drenagem ou algumas terapias manuais, como compressão e descompressão. Mas é claro que a resposta, ela sempre vai estar em função do quadro e das características do paciente. Então, se a gente tem um paciente com um tórax mais flexível, essas técnicas, que são técnicas, apesar de serem de terapia manual, são técnicas que promovem fluxo de ar. Ela tem uma eficiência até interessante. Existem alguns indícios na literatura do benefício dessas técnicas. Em outra instância,
eu utilizo também técnicas de pressão positiva, né? Existe várias aí na literatura, os dispositivos de EPAP ou threshold são dispositivos de pressão positiva. Existem os ventiladores não invasivos que a gente também pode usar para promover essa higiene brônquica. Essa higiene brônquica pode ser utilizada também com orientações de posicionamento para o paciente. As orientações de posicionamento vão ficar de acordo com a ausculta que eu realizo em cada atendimento. Então, são formas que eu tenho utilizado para combater o quadro de bronquiectasia. Porém, por essa perda da elasticidade da estrutura da via aérea, o que acontece? Eu acabo atendendo esses pacientes em um dia, no dia seguinte ou 2 dias depois, eles já estão com uma quantidade grande de secreção novamente. Então, são pacientes que têm um manejo bem difícil por parte da fisioterapia. Mas tem benefícios, é claro, se não fosse a complexidade da doença, a gente teria benefícios maiores. Em contrapartida também, ou uma outra técnica a ser utilizada com esses pacientes, são as técnicas de fortalecimento de braço, perna e treinamento aeróbico. Porque esse aumento de secreção faz com que esse paciente evolua para perca de força, redução de força, não só força respiratória, mas força de braço e perna também. Então, a reabilitação em si, que daí envolveria a fisioterapia respiratória e um trabalho de fortalecimento, é algo muito importante nesses pacientes. Apesar da gente sempre ter que recuar nas técnicas de fortalecimento em função da grande quantidade de secreção que esses pacientes acabam produzindo. A própria fisioterapia em si, dentro da minha ótica de entendimento, já é algo assim para a gente pensar na prevenção da bronquiectasia. Pelo seguinte motivo, entendendo que uma deficiência na depuração de secreções pode originar essa perda de estrutura elástica, o próprio papel da fisioterapia respiratória é favorecer essa depuração. Por parte da medicina, uma das formas de prevenção que é bem conversada com os médicos são as vacinas, né? Seja vacina contra a influenza, vacina da gripe ou a pneumocócica, que são vacinas aí que, até o ponto que eu sei, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. O paciente vai ter acesso, talvez em alguns casos, tá? Eu preciso confirmar essa informação, mas acredito que precise da prescrição do médico, mas também, se houver essa necessidade, com certeza não vai ser problema nenhum por parte do médico fazer essa prescrição. Outro detalhe que entra na prevenção da bronquiectasia, ou mesmo se você já tem o diagnóstico da bronquiectasia, o que vai entrar no controle dessa produção de secreção é o quê? Manter higiene. Mecanismos básicos de higiene, que seria o quê? Lavagem das mãos, uso de álcool gel. Sempre que alguém tiver com algum sintoma de gripe, procurar chegar perto desse paciente que tem bronquiectasia com máscara. São cuidados básicos, né, que se popularizaram com a pandemia da Covid-19, mas são cuidados que a gente sempre deveria de ter, né? Até por parte do profissional também, higiene com ele mesmo e com o jaleco, né? Manter a higiene sempre do estetoscópio, ou evitar também circular com o jaleco por ambientes externos aos ambientes de atendimento. Tá? Então, isso, no meu entendimento, é algo muito importante também e entra na prevenção de qualquer tipo de doença que seja uma doença infecciosa. Tá certo? Por aqui a gente encerra esse vídeo, tá? Peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assista o vídeo de ontem, assista o vídeo de amanhã. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários públicos ou pode entrar diretamente em contato comigo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.